Nos anos recentes, há uma discussão e estudos bastante consolidados com o tema sistema linfático das células da glia e de um sistema de limpeza e varredura do nosso organismo. Entretanto, em relação às células da glia, porque essa limpeza, essa varredura de toxinas, de metabolitos, etc., de peptídeos, são no sistema nervoso central. Durante muitos anos havia um certo desconhecimento em relação ao resultante dos produtos, dos metabolitos, né? O produto do metabolismo cerebral químico. E de fato, nos últimos anos, comandados por uma sueca na Universidade de Rochester, em Boston, né? Então foram disponibilizados esses estudos e hoje se compreende muitas enfermidades, muitas doenças, muitos transtornos cerebrais associados às disfunções linfáticas, né? Em todos os ciclos da vida. Nós, como dentistas, estamos envolvidos em uma das situações de fundamentos, no entendimento de uma área que já não é tão nova, mas uma área que ainda não está completamente popularizada na odontologia, que é a medicina ou odontologia do sono. E as doenças associadas à questão das variáveis térmicas comandadas pelo cérebro, pelo sistema nervoso central. Então, se sabe que algumas doenças, elas têm como fundamento a ausência ou a insuficiência da hipotermia cerebral. Isso está dentro do processo do sono, isso está dentro do processo linfático, e esse entendimento mínimo é bastante razoável para que seja associado a uma série de variáveis, e entre elas alguns transtornos cerebrais, transtornos neurocomportamentais, e nesse aspecto se enquadra o bruxismo e distúrbios neurocomportamentais, níveis de depressão em todas as faixas etárias, a depressão infanto-juvenil, a bipolaridade, e tanto em jovens como em adultos, como em idosos. Isso tem uma associação muito grande, já hoje se sabe bastante, com numerosos estudos, com muitos estudos, se sabe dessas associações do sistema linfático com os processos de autismo, de epilepsia, de outros transtornos químicos e até em relação ao Alzheimer, não é? Muito bem, qual é então a base, o fundamento do sistema linfático, de uma forma resumida e com terminologias assim bastante coloquiais, para que haja uma boa compreensão e que o dentista possa ter uma atenção a esse processo. Ele, portanto, tem como base o ciclo do sono, né? Então é o chamado sistema circadiano, né, que é com base em 24 horas. Esse sistema ele está estudado dentro de uma área que também não é tão nova, chamada cronobiologia, que é o estudo do tempo em relação às reações do metabolismo, não só humano, mas de grande maioria dos animais e até dos vegetais, e portanto o sono entra muito forte nesse processo em relação à secreção e a funções dos sistemas neuroendócrinos. E para que esses sistemas funcionem, existe uma série de princípios e de critérios fundamentais de curva de saúde, transtornos e doença. Portanto, fazendo uma brevíssima revisão, o indivíduo normal, que seria a referência. Aliás, é interessante que só um comentário de que numa entrevista da doutora Mark Natgard, a sueca, que foi a médica que comandou os estudos em relação ao sistema linfático, numa entrevista, um jornalista questionou por que os cientistas demoraram tanto a identificar o sistema linfático. Isso foi agora, 8 anos para cá. Então ela disse que de fato só foi possível agora em função desse sistema só funcionar no indivíduo vivo. Não era possível estudar esse sistema em cadáveres, em computações, né, em diagramas, etc. Então tem que ser no indivíduo vivo que esse sistema funciona. Muito bem.
Portanto, o indivíduo de referência de normalidade, ele tem uma média, teria idealmente uma média de 8 horas de sono, é uma média internacional admitida, em que pese isso esteja se modificando muito, e tem variáveis durante um sono. Mesmo o indivíduo tendo um sono normal, tem bastante variáveis. Então o indivíduo, quando ele faz a primeira latência e fecha o olho para dormir, ele tem já um início de sono, que pode ter uma latência maior ou menor, mas em torno de 20 minutos, então ele estabelece aí a fase 1 do sono, do chamado sono não REM, né? Não existe movimento dos olhos. Portanto, daí 20 minutos, 30 minutos, ele aprofunda um pouco esse estágio do sono, passa para a fase 2 ainda do sono não REM, começam-se a modificar uma série de variáveis fisiológicas em nível de temperatura, em nível de batimentos cardíacos, de pulso, de processo respiratório, e finalmente, para o indivíduo normal, ele atinge o sono profundo, que é o estágio 3 não REM, um estágio onde o indivíduo mantém as suas funções basais, porque nesse momento explode o sistema neuroendócrino na produção de substâncias e hormônios fundamentais à vida. Isso durante todos os ciclos da vida e, inclusive, numa certa altura, a partir de um certo momento no próprio feto. Bem, então, esse sistema neuroendócrino, ele tem o pico do seu funcionamento de diversas substâncias. Esse pico é basicamente à noite, basicamente durante o estágio 3 do sono não REM. Então já fica fácil começar a compreender de que pessoas que não passam por esse ciclo, passam por esse ciclo de uma forma insuficiente, têm problemas na secreção e na produção de diversas substâncias fundamentais à vida. Podemos exemplificar entre essas algumas, a serotonina, que é responsável pela expressão emocional e pelos níveis de limiares de dores, portanto está muito associado à ansiedade, estresse, depressão e tal. Outra seria a leptina, que é uma substância que controla o apetite por comidas calóricas e controla o tecido adiposo do corpo humano, e portanto ela também só é secretada nesta fase do sono na medida que o indivíduo não tem essa fase do sono, tem insuficiência dessa substância, então não tem um controle do tecido adiposo do corpo humano, e entre outras, mas a mais importante são as substâncias associadas ao sistema imunológico. Hoje estão aí faltando numa grande parcela da população. Muito bem. Em seguida se passa para a fase REM, fase dos olhos em movimentos, Rapid Eye Movements, onde o indivíduo então tem a fixação, a fixação em definitivo, a gravação, a fixação de todas as atividades físicas, orgânicas, intelectuais e terapêuticas e metabólicas e tal, pelas quais o indivíduo foi submetido nos estágios anteriores, durante o dia e assim por diante. Muito bem, esse sistema, e que duraria em torno de 1h50, 2 horas e 10, na medida que se tem um sono com um padrão de mais ou menos 8 horas, então o indivíduo teria mais ou menos 4 desses ciclos. O ciclo do sono profundo, tanto o sono profundo somado ao sono REM, duraria idealmente em torno de 20, 25, 30 minutos. Então o indivíduo ideal, ele teria aí 4 ciclos de 30 minutos, pelo menos praticamente 2 horas das 8 horas seriam dedicadas a essa transformação do metabolismo e essa fixação das diversas variáveis que o organismo sofreu. Isso é que vai fazer de fato a grande diferença na curva saúde e doença do indivíduo durante todos os estágios da vida. Entretanto, com a descoberta do sistema linfático, isso ficou ainda muito mais complexo e muito mais importante, esse entendimento. Quando o indivíduo, portanto, está no sono 3 não REM, há uma redução significativa da temperatura corporal e redução significativa da temperatura cerebral. Em relação ao cérebro, no momento que existe essa redução, que é na fase 3 do sono não REM, as atividades eletroquímicas cerebrais, elas são reduzidas quase ao basal. Quando se examina
o eletroencefalograma, o pico dos movimentos do traçado são quase inexistentes, é quase que uma linha reta, com algumas pequenas situações que é relacionado ao basal. Na medida em que o cérebro reduz a sua imensa atividade eletroquímica e cai a temperatura, abre-se um espaço intersticial entre as células, as diversas células, e os líquidos vão, a partir daí, o líquido cefalorraquidiano, o líquor cerebral, ele se desprende e começa a fazer uma varredura por entre todas as células da glia, por entre todos os neurônios, e fazer uma limpeza, uma varredura de todos os metabolitos, de todos os produtos que foram secretados pelas funções químicas. O mais conhecido desses são vários peptídeos, substâncias, etc., mas o mais conhecido desses produtos são os beta-amiloides, que na medida que não são varridos e vão sendo acumulados, o beta-amiloide é uma substância parecida com uma cola, do ponto de vista histológico. Eles vão se colando, eles vão se juntando e eles começam a interferir nas comunicações dos neurônios. Eles, num dado momento, eles podem separar essa comunicação do neurônio completamente. E na medida em que as sinapses são desligadas, os neurônios são desligados, se isso ocorrer na área do hipocampo, por exemplo, que é responsável basicamente pelo processo da memória, o indivíduo começa a ter alterações na questão da memória. E é exatamente nesse ponto o início do desenvolvimento do Alzheimer, associado ao sistema genético, evidentemente, mas já se compreende agora que o sistema linfático, as disfunções do sistema linfático reforçam a tendência genética a desenvolver doenças. Se o indivíduo tem esse sistema comprometido, vai reforçar os genes das doenças, portanto os genes do Alzheimer serão substancialmente reforçados e numa faixa etária cada vez menor. Portanto, essa limpeza, essa varredura que faz o líquor durante o estágio profundo do sono não REM, basicamente é um sistema absolutamente fundamental à vida. Limpa, isso vai para o sistema linfático e vai ser excretado, etc. Portanto, o sono profundo está associado à secreção de substâncias absolutamente fundamentais e está associado ao sistema linfático. A partir daí, começam-se muitos estudos para o entendimento de diversos tipos de doenças cerebrais, doenças que envolvem desde os processos mais simples neurocomportamentais até os processos mais complexos em nível de Alzheimer, em níveis de demência e esquizofrenia, etc. Não é? Qual é a participação do dentista nesse processo? É o entendimento dos mecanismos associados ao sono, que tem no sistema mastigatório, por exemplo, numa intimidade com a via respiratória, a possibilidade de facilitar, de reforçar o sistema respiratório, que na sua função primária vai fazer com que o cérebro funcione da melhor forma possível, que é o que se chama por processo mitocondrial, né? A vitamina dos neurônios. Então, o dentista que tem na mão o processo de maloclusões, reduções das vias respiratórias, etc., e principalmente se associar isso ao processo que se chama de epigenoma nutricional, as questões né, nutricionais, a avaliação das necessidades de aminoácidos essenciais e não essenciais, a combinação com proteínas, etc., está na mão do dentista um grandíssimo trabalho que é absolutamente necessário, cada vez mais necessário aí para a população.